Era o ano de 1925. Ângelo Roque era um lavrador com seus 29 anos de idade. Vivia em sua casinha em um pequeno sítio com sua esposa Osana e seu filho ainda criança de 8 anos, o José Roque. A casinha ficava dentro do terreno de seu pai, no sítio Quixaba, no município de Tacaratu. Então aconteceu uma tragédia na família de Ângelo Roque. Sua irmã Sabina Roque da Costa, de 15 anos, foi forçada a fazer o que não queria por um soldado chamado Horácio Caboclo. Deus me livre, ele tem o meu nome, Ave Maria. O vulgo Couro Seco, um homem sem qualidades e cheio de defeitos, sendo o pior de seus defeitos atacar mocinhas indefesas. Que covarde! Couro Seco pensava este ser grande coisa, por ser um soldado, era arrogante e prepotente, mas na frente de seus superiores se transformava em um cabritinho com medo da onça. Era casado e a delegacia recebia várias queixas de abusos e violência contra o soldado, por maltratar a sua esposa, uma humilde sertaneja que não reagia, pensava que a vida era aquilo mesmo, sofria calada e criava os seus filhos. A coitada tinha irmãos adultos, mas eram todos frouxos. Mas as audácias do soldado Horácio Caboclo, o Couro Seco, não paravam por aí. Ele gostava de papar mocinhas indefesas, atraía as mocinhas com falsas promessas para algum lugar e as forçavam a fazer o que ele queria. Só uma vítima reclamou à justiça, que protegia os militares daquela época. Só se julgava, condenava e prendia militares se o seu crime era contra outro militar de alta patente ou contra políticos influentes. Funcionava mais ou menos assim. Horácio, o Couro Seco, até então só tinha mexido com mocinhas de famílias de frouxos que tinham medo da polícia. Houve um caso que Horácio Caboclo ofendeu uma moça, filha de um sertanejo e lavrador. O pai da moça foi reclamar ao soldado e ganhou uma pisa que quase o matou e ficou por isso mesmo. Depois se soube que o menino de 10 anos, irmão da moça abusada, disse ao soldado que quando crescer ia matá-lo, até que enfim Couro Seco se deparou com um valente, embora menino, mas valente. Agora a história mudou radicalmente. O soldado Horácio Caboclo, o Couro Seco, fez mal à irmã de quem? De quem? Ângelo Roque, que após saber o que fizeram a sua irmã, ficou furioso. Queria detonar o sujeito a bala, mas pensou, esfriou a cabeça. Iria detonar o soldado, mas na calada. Sabia que fazer as coisas de sangue quente quase sempre acaba mal. Pensou bem e decidiu procurar a justiça, abrindo um processo contra o militar por abuso de menores. Depois de contar o ocorrido com a sua irmã, o promotor de justiça disse a Ângelo Roque para ele fazer com a irmã do soldado o mesmo que este fez com a irmã dele. Olhem só como era a justiça no Nordeste naquela época do cangaço. Um promotor de justiça dizendo uma coisa dessa para o irmão de uma vítima. É o fim da justiça. Decepcionado com a justiça, Ângelo Roque, que desde menino era conhecido como quem não levava camisa suja para casa, falou ao promotor de justiça em alto e bom som: se a justiça é desse jeito, eu agora vou fazer a minha justiça, e do meu jeito. E o promotor de justiça lhe disse: cala a boca, rapazinho, vai crescer, ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos.
Só meu pai me manda calar a boca. E eu já sou bem crescidinho, vice? O senhor vai ter notícia minha. Joga essa capa preta fora, que o senhor não tá honrando o que veste. Acabou de me dizer para eu fazer justiça com as minhas mãos e agora diz que não pode. Me arrependi de ter percurado essa porcaria de justiça. Então o promotor ameaçou chamar o segurança para Ângelo Roque e este lhe disse: se tu quiser arrumar um inimigo que vai te percurar dia e noite, esperando uma brecha para te matar, faça isso. Mato você e o segurança. Experimenta para ver. O promotor olhou bem para Ângelo Roque, que estava com os olhos vermelhos de ódio, e não teve coragem de cumprir a ameaça de chamar os seguranças. Outro frouxo, apesar de estar escondido atrás da capa da justiça. Ângelo Roque virou as costas então e foi embora. Aquela resposta da justiça deixou Ângelo Roque irritado e, chegando em casa, recebeu de seu pai um recado escrito em um papel. O soldado Couro Seco mandou um recado para Sabina, irmã de Ângelo Roque, dizendo para ela se preparar, que ele viria buscá-la no outro dia bem cedo. Ângelo Roque lia o papel pausadamente, por saber pouco de leitura, mas devagar lia tudo. Sua mãe, que foi professora, lhe ensinou o beabá, enquanto olhava para sua irmã se derretendo em lágrimas. Depois que Ângelo Roque entendeu o recado do soldado Horácio, o Couro Seco, disse a sua irmã Sabina Roque da Costa: eu te juro, minha irmã, por tudo quanto é santo e por Padim Padicício, que dessa casa você não sai com aquele soldado. Ele pode até entrar no quintal, mas não sai. Tem gente que morre à toa por falta de informação e por pensar que nada irá lhe acontecer, que é o valentão, que é o tal, e que todo mundo tem medo dele. É a tal valentia burra. Ser valente e morrer nunca foi valentia, e sim burrice. Olha só o azar e a burrice do soldado Horácio, o Couro Seco. Teve a coragem de bater na porta da casa da sua vítima, às 6 horas da manhã, chamando pela mocinha Sabina. Sabina! Sabina! Sou eu! Vamos embora! Quem abre a porta, nada mais, nada menos que Ângelo Roque, o futuro Labareda, que estava com sangue nos olhos, e disse ao soldado: o que tu quer com a minha irmã? Tu não é besta não? Fermar ela e tem coragem de vir aqui? Ela não sai com homem casado não. Pode ir embora. A depois nós acerta as contas. Tu me respeita, caboclo. Eu sou polícia. Tu pode ser até general, governador, presidente. Na minha irmã tu não põe a mão. Nisso o Couro Seco ficou furioso e partiu para cima de Ângelo Roque, que lhe deu um murro certeiro no pé do ouvido. Então, vendo que perderia a briga, por ser o oponente muito ligeiro, sacou de seu oitão. Ângelo Roque foi mais rápido no gatilho, sacou de um revólver e meteu um balaço bem no meio da venta do Couro Seco, que caiu com as 4 travadas no pé da porta e foi para as arraias do gancho comer capim pela raiz. André Caboclo, o pai de Horácio, o Couro Seco, jurou vingança e, numa festa de reis, pegou o Ângelo Roque desprevenido e lhe empurrou uma peixeira, mas errou, só fez um arranhão e rasgou-lhe a camisa nova. Sabendo que viria tempo ruim, que o homem era valente, André, o pai de Couro Seco, já enterrado, pediu proteção à sua patroa, uma fazendeira rica.
Malandramente, Ângelo Roque espalhou um boato nas bodegas e barbearias que estava de mudança. Espalhou isso para tudo quanto é lado. Ele e a sua família estavam indo para São Paulo para nunca mais voltar. E o pai do soldado defunto acreditou na conversa e voltou para casa. No outro dia, na madrugada, Ângelo Roque vai à casa de André Caboclo, o pai de Couro Seco, e começa a bater em umas latas no quintal. Quando André colocou um pé para o lado de fora da porta, tomou um balaço de fuzil no comedor de lavagem. E nunca mais falou nada. Escapou, mas não tinha boca, nem língua, nem queixo. Foi tudo destruído. Então a polícia foi atrás do valente Ângelo Roque, que já estava indo embora, e a polícia cercou-lhe a casa. No tiroteio tombaram 3 soldados. Sua irmã Osana e um irmão chamado João de Deus fugiram pelos fundos da casa e sumiram no mato. Ângelo Roque e seus irmãos escaparam ilesos. A polícia covarde incendiou sua casa e também a casa de seu pai, além da casa de farinha. Ângelo Roque foi pedir proteção ao coronel João Sá, que o mandou com toda a sua família para uma de suas fazendas, ao lado da Serra do Brejinho. E lá, Ângelo Roque caçava gato do mato e vendia seu valioso couro e ia tocando a vida desse jeito. Pouco tempo depois, Ângelo Roque ficou sabendo que a polícia tinha prendido seu pai, que logo foi solto, a mando do coronel João Sá, líder político da Redondeza. Não se sabe como, mas a polícia descobriu que Ângelo Roque estaria na fazenda do coronel João Sá. Ângelo Roque, a essa altura, estava com o pessoal de Faustino, o pai do cangaceiro Arvoredo. Então o grupo fizeram uma tocaia para volante e choveu bala no mundo. No tiroteio, o sargento Anacleto, filho do capitão, tombou sem vida. Uma volante comandada pelo cabo Gramacho prendeu um tio de Ângelo Roque, o Agostinho do Poço, e deram uma peia bem dada no velho, que quase ele se foi. Mas o velho não sabia onde estava o sobrinho, Ângelo Roque. Depois de alguns dias, o cabo Gramacho foi encontrado com a boca cheia de formiga debaixo de um pé de pau de colher, obra de Ângelo Roque, com certeza. Este era vingativo. Ângelo Roque resolveu fazer uma visita a seu padrinho Pedro Gomes de Sá, na fazenda Arrastapé, abaixo da cachoeira de Paulo Afonso, e encontra cangaceiros de sentinela que o levam para Pedro Gomes de Sá. Este dizia ser seu afilhado. Também presente na casa estava Lampião e mais 8 cabras. Então Lampião disse: "Qual é o seu nome, sujeito?" "Ângelo Roque." "Ah, então foi você que deu fim ao soldado Couro Seco?" "Foi sim, senhor, pois ele abusou da minha irmã." Eu fiquei sabendo desse piseiro. E foi você que deu uma brigada na Quixaba e deu fim ao safado do cabo Gramacho e ao sargento Anacleto, filho do capitão Arthur Cortes? Pode-se dizer que tive uma ajudazinha, não sabe? Então Lampião disse: mas você sozinho por aí pode ser perigoso. Quer entrar pro nosso bando? É tudo que eu mais quero, senhor Lampião." "Tá bom, então eu te batizo de Labareda, por onde passa deixa rastro de fogo." E assim Labareda se tornou um dos mais importantes cangaceiros de Lampião. São inúmeras histórias das proezas de Labareda, que não tombou no cangaço, morrendo bem velhinho anos mais tarde. Se você gostou do vídeo, meu amigo, minha amiga, dê um like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Fiquem na paz.
Juízo, hein, Cabroeira? Por quê? Porque eu fui!